Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laide Carvalho, eu sou massoterapeuta e também sou ministrante de cursos para profissionalização de novos massoterapeutas. E eu quero compartilhar com vocês de como a massoterapia trouxe transformação para minha vida, de como essa profissão me possibilitou aí conquistar várias coisas que eu já almejava há algum tempo, tá? E a profissão de massoterapeuta trouxe para mim essa possibilidade. Temas de grande importância e até facilitar a entrada de vocês, tá? Que vão estar se profissionalizando agora, ou mesmo para vocês que já estão nesse caminho aí há um tempo e que tá precisando aprimorar suas técnicas. A gente sabe, né? A gente conhece que tudo muda o tempo todo. E o mercado de trabalho, o cliente, o consumidor, ele é muito exigente em relação a serviço, em relação a resultado. Eles estão até dispostos a pagar o preço que a gente cobra, mas eles também querem o resultado que eles esperam. E dentro da massoterapia não é diferente, nós trabalhamos com entrega de resultado. Quem nos procura, o cliente que nos procura, ele vai em busca de resultado, seja para massagem estética, para massagem terapêutica, para massagem desportiva. Por algum motivo ele quer ter o resultado e nós, né, somos capacitados para isso, para entregar esses resultados, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Gente, uma das primeiras coisas que eu quero trazer para vocês é a dificuldade que na maioria das vezes nós encontramos quando iniciamos uma nova carreira profissional, quando nós temos aí uma habilitação, mas que de alguma forma a gente tem dificuldade, né, de atrair a nossa cartela de cliente, de conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Até porque a área da massoterapia está relacionada com a área da saúde, tem um pouquinho de resistência em relação à aceitação a um profissional quando ele acaba de ser qualificado. Mas não tem experiência. Isso a gente entende que em todas as profissões o mercado de trabalho ele exige um pouco de experiência. E com toda a minha experiência adquirida nesse tempo de profissão, de aplicação da técnica, de resultados que eu obtive, eu vi a necessidade de facilitar para você essa entrada, de facilitar a sua iniciação ou mesmo que as suas técnicas sejam aprimoradas, né? Porque quanto mais novidades a gente consegue trazer, mais a gente vai se tornar procurado aí no mercado de massoterapia. E olha só, eu escolhi hoje para estar falando com vocês em relação a uma das técnicas, tá? Que eu considero aí uma das que provavelmente serão das mais procuradas agora no ano de 2021 para frente, porque muito vem se estudando, se pesquisando em relação da liberação miofacial, a importância da fáscia para o corpo humano. E olha só, de antemão vou falar para vocês, gente, é um conteúdo maravilhoso, mas que precisa que algumas coisas sejam facilitadas para que a gente consiga aí melhores resultados, até na questão de entender o que acontece com a fáscia, como que é a fáscia, associação de fáscia com músculo, com movimento, corpo humano, com dores, com tensões, tesangridade, biotesangridade, uma série de termos que leva bastante tempo para que você consiga ter mais intimidade com esses termos para você associar nos seus atendimentos. E eu vou estar aqui facilitando esse caminho para você. Eu vou estar aí sendo uma facilitadora na questão da liberação miofacial para você estar agregando aos seus atendimentos, tá? Melhorando as suas técnicas ou então iniciando. Não precisa ter medo. Por aqui as coisas vão ficar muito mais claras para vocês, tá? E eu estarei sempre à disposição para estar esclarecendo aí todas as dúvidas que forem surgindo. Olha só, a liberação miofacial, ela é uma técnica, tá, que a gente utiliza para trazer mais conforto entre músculo e fáscia. O termo miofacial está englobando mio, que vem de músculo, tá? Facial é tecido conjuntivo que recobre toda a nossa musculatura. A fáscia, ela é o lubrificante da nossa musculatura. Ela tem a função de facilitar que o meu corpo, que o seu corpo se movimente de forma íntegra, de forma única, sem causar tanta dor, tanto impacto, tanto desconforto
Só que alguns fatores desencadeiam no desajuste dessa fáscia. A fáscia vai ficando rígida, vai ficando contraída e isso limita os nossos movimentos, já que ela está interligada aos músculos que estão interligados ao nosso esqueleto pelos nossos tendões. Até aqui tudo bem para você? Mio de músculo, fáscia de tecido conjuntivo que cobre toda a musculatura, que tem a função de lubrificar a nossa musculatura, de diminuir o atrito aí entre o músculo, entre o osso, e existe fáscia em todo o nosso corpo. A fáscia conecta tudo, a fáscia liga tudo, a fáscia é o comando de todo o nosso corpo. Pessoal, e olha só, quando eu dei a minha iniciação, tá, na questão de liberação miofascial, foi muito difícil eu poder passar isso pro meu cliente, a importância de fazer a liberação miofascial, até porque eu ainda não tinha compreendido essa questão de músculo fácil ligado, que começa no pé, que vai lá pro pescoço, que vai pro braço, trilho anatômico. Nossa, é muita coisa, né? É verdade, é muita coisa, mas as coisas vão começar a ficar bem claras a partir de agora. Como eu falei, o nosso corpo, ele é uma máquina, né, muito importante, que foi projetada, planejada para trabalhar em conectividade. Uma coisa ligada à outra. E a fáscia, ela auxilia, ela permite que todos os comandos do corpo sejam dados para proporcionar a nossa movimentação. Tudo certo? Então, o que que acontece? A má postura, ela influencia diretamente na má qualidade da minha fáscia. Olha só, vamos colocar aqui agora em prática. Se eu sou um profissional que trabalho parte do meu tempo sentado, tá? 8 horas por dia sentado de frente para o computador ou coisa parecida, o meu corpo vai ficar horas e horas ali naquela posição. O tecido que eu estou utilizando para ficar naquela posição é um tecido que vai ficar ali tensionado 8 horas por dia, provavelmente. Vocês acham que o corpo está preparado para isso, para ficar numa posição mais de 8 horas por dia? A minha musculatura vai começar a ficar muito contraída e não vai relaxar como deveria. Não relaxando como deveria, vai começar a causar uma descompensação em outra estrutura. E aí é onde a gente entra com o termo de biotesengridade, que é um termo ligado, os engenheiros usam o termo tesengridade para explicar a questão de um prédio tão grande, uma estrutura tão grande, ficar em pé sem que cause nenhum desajuste, sem que penda para um lado ou para o outro. O termo biotesengridade aplica-se ao termo de vida, que explica a forma de nosso corpo sofrer tanta tensão, mas permanecer íntegro, né? Como a gente está aqui, a gravidade empurrando a gente e nós estamos aqui sobre os nossos 2 pés e conseguimos viver nessa maneira sem sofrer muitos danos, sem sofrer muito atrito no nosso corpo. Mas aí entra a questão da postura, que a gente fica muito tempo de uma posição errada, né, usando mais tempo uma musculatura do que a outra, sem contar os níveis de tensões emocionais que também acarretam, influenciam muito na questão do bom ou mau funcionamento da nossa fáscia, né, esse tecido aí de grande importância. E o que que acontece? Uma pessoa que passa muito tempo sentada, ela vai prejudicar parte de uma musculatura que vai acabar compensando outra. Digamos aí, digamos um exemplo, no Japão eles constroem prédios gigantescos, né, e usam umas estruturas enormes, bem planejadas para que não ocorra o caso de nenhum abalo. E hoje, há algum tempo, eles já utilizam a questão da tesengridade. Eles planejam esses edifícios de forma que as estruturas estejam interligadas, que se houver um abalo de um lado, a estrutura vai para o outro, mas ela permanece íntegra. Mas nós vamos entender que se por acaso alguma intercorrência abalar de uma forma mais profunda alguma dessas estruturas, nós vamos compreender que toda a estrutura do prédio está comprometida.
Quantos de nós já ouvimos dizer que prédios gigantescos precisaram ser demolidos porque parte da estrutura foi comprometida? Tem como eu quebrar aquela estrutura ali, né? Tirar aquele pedaço que foi comprometido sem causar algum dano? Não, não tem. Vai ficar uma marca, um sinal, uma rachadura. A mesma coisa é a questão da face. Não tem como eu tratar músculo sem eu tratar face, sem eu tratar nervo, sem eu tratar tendão ou outras estruturas. O corpo humano, por você, massoterapeuta, por mim, massoterapeuta, precisa ser visto de forma global, de forma inteira. A mesma coisa que eu encontro, a mesma estrutura que chama fáscia plantar, é a mesma estrutura que percorre toda a minha musculatura, toda a minha estrutura posterior. É tanto que quando eu inicio os meus atendimentos, de acordo com a anamnese do meu paciente, eu inicio pela estrutura posterior, pela estrutura anterior, pela estrutura lateral, de acordo com a necessidade, né, ou com o atendimento, com o resultado que eu vou precisar entregar para o meu cliente. Aí a gente começa a falar sobre os trios anatômicos, tá? Que é um outro assunto que eu vou estar trazendo aqui para vocês também. E aí, entendendo que a fáscia é esse tecido conectivo, que traz conectividade, que traz ligação, que liga todas as nossas estruturas corpóreas, que faz com que o nosso corpo sofra tensões o dia todo, para um lado, para o outro, correndo, mas ele se permanece íntegro. Íntegro em partes, porque em algumas situações o nosso corpo já começa a sentir esses sinais, tá? Como que eu vou dizer, desses desajustes que vai ocorrendo no dia a dia, por questões posturais, por questões de estresse, alguma coisa relacionada à nossa atividade laboral, pessoas que utilizam muito da força do corpo para trabalhar ou para fazer atividade física, tá? Que hoje a liberação miofascial, ela é também utilizada não só por pessoas que praticam atividades físicas, tá? Mas também por uma grande parcela da sociedade que começou a compreender esse conceito, essa importância de conectividade entre músculo, fáscia, movimento e qualidade de vida, que trabalhar a fáscia é proporcionar qualidade de vida para o seu paciente, para as pessoas que estão à sua volta. E o massoterapeuta, quando ele tem essa visão de que ele ali manipulando todos esses tecidos mole do corpo, gente, o nosso corpo, ele aí existe alguns atlas que falam que são 606, eu já ouvi alguns autores falando que são 600, alguma coisa assim. Não importa, eu sei que é uma quantidade gigantesca de músculos, camadas sobre camadas, ligados ao esqueleto, e nós estamos aqui firmes e fortes, né? Com alguns probleminhas, com dores, desconfortos, desajustes, algumas coisas que precisam ser resolvidas e que a massoterapia, com a técnica da liberação miofascial, um profissional capacitado e entendido no assunto pode trazer benefício, pode trazer qualidade de vida para esse indivíduo. Aí, como eu estava falando, olha só, dentro da liberação miofascial, podemos trabalhar de forma manual, de forma instrumental, podemos trabalhar em todas as estruturas, né? Podemos palpar e sentir quando a musculatura está rígida, está contraída, quando precisamos liberar de forma mais superficial. Você sabia que a liberação miofascial, ela pode ser feita de forma mais superficial ou de forma mais profunda? Gente, eu descobri isso nos meus atendimentos. Eu percebia que algumas vezes eu estava trabalhando ali de forma superficial, mas eu entendia que eu precisava ir um pouquinho mais além, que eu podia ir, e que o meu cliente que estava sobre a maca, ele até precisava, ele via a necessidade de que eu precisava aprofundar um pouco mais, alcançar mais a musculatura, já que são camadas sobre camadas. E principalmente, tá, a rigidez facial acontece nos músculos que estão ali colados no nosso esqueleto, são os músculos que permitem a nossa movimentação. E olha só, voltando aqui, tá, a linha de raciocínio em relação à liberação miofascial. Dezenas, eu vou dizer centenas de pessoas procuram viver de forma melhor,
diminuir essas dores, essas tensões, esses desconfortos. E a medicina tradicional, às vezes, em alguns casos, gente, não consegue trazer uma resposta para essas dores. Eu tenho clientes, por exemplo, que começaram a sentir uma dor, um desconforto, perderam qualidade de vida e foram procurar um especialista para trazer ali uma resposta, um tratamento, alguma coisa para que eles estavam sentindo. E daí fazem exames de imagem, gente, e não acusam, problemas musculares não acusam em ressonância magnética. Eu tenho clientes que tiveram dores horríveis, acharam que era alguma patologia mais grave, algum problema de coluna, e fez um raio-x, não deu, fez um outro tipo de exame de imagem, não deu, e foi para ressonância magnética e também não encontrou o resultado. E muitos médicos já falam, síndrome dolorosa miofascial, outros já vão um pouco além, já fala que é a fibromialgia, que é a inflamação de vários músculos, e aí tem os pontos específicos, tá? Que é onde esses músculos ficam bem mais doloridos, e a pessoa perde principalmente a qualidade de vida. Eu já atendi diversas pessoas com fibromialgia, já consegui entregar ótimos resultados, tá certo? E o massoterapeuta, ele pode ser um profissional que consiga aí atender toda essa demanda, mas para isso é preciso que ele tenha, gente, uma pegada diferente, é preciso que ele tenha, sabe, uma forma de abordar diferente para que ele consiga trazer esses resultados para o cliente. Ele precisa ir um pouco além de apenas manipular os tecidos, precisa que ele conheça um pouquinho de anatomia, que ele se aprofunde um pouquinho nessa questão de fáscia, sabe, trilhos anatômicos, sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático. Gente, isso é outro assunto que dá muito pano para manga, que eu fui pesquisando e fui ali facilitando um pouquinho a nossa questão de entendimento, e eu vou trazer para vocês aqui isso de forma bem mais esclarecida. Voltamos aqui, tá? Isso acontece mesmo, a gente vai perdendo o rumo, porque, gente, é tanta coisa boa que eu tenho para compartilhar com vocês, que vocês não fazem ideia, mas eu vou passar tudo, que é uma satisfação para mim estar aqui com vocês. E olha só, e daí o cidadão, ele tem aí 30 anos de idade, trabalhou uma vida toda sentado, e de repente ele chega a uma certa idade que ele, uma fase ali que ele começa a perceber que alguma coisa não tá bem. E aí ele vai procurar um especialista, procura um especialista, ele requer toda aquela bateria de exames, identifica que o cidadão tá tudo bem. E aí, de repente, ele descobre um procedimento chamado liberação miofascial. Olha, ele tem um profissional que eu assisto os stories dele, eu vejo o conteúdo que ele posta nas redes sociais, e ele fala sobre dor nas costas, sobre lombar, sobre cervical, e eu comecei a me identificar com isso. Eu vou procurar esse profissional. É assim que acontece, foi assim que aconteceu comigo, pessoal. Eu comecei a fazer os meus trabalhos, eu comecei a aprofundar as minhas pesquisas e comecei a trazer resultados para os meus clientes. Se tem uma coisa que você precisa fazer, massoterapeuta, iniciante ou você que já está aí há anos de carreira nessa profissão, nunca perca uma oportunidade de fazer bem feito. O seu cliente está buscando, ele não está buscando perfeição não, mas ele quer ser bem atendido da hora que ele chega no seu consultório até o momento que ele sai. E outra coisa, gente, que funciona muito bem, que fideliza o cliente, fideliza o atendimento, é o feedback. Sabe por que eu falo em relação ao feedback? Porque ele foi lá, ele realizou o procedimento com você. A liberação miofascial, ela é um procedimento um pouco desconfortável. Quando o cliente chega para mim para fazer esse procedimento, eu já explico para ele que é um procedimento doloroso, que provavelmente vai trazer um pouco de desconforto, que o dia seguinte pode não ser tão bom quanto ele está esperando. Aí o que eu faço? No outro dia, logo no primeiro horário da manhã, eu já mando uma mensagem de bom dia para ele, uma mensagem bem carinhosa, perguntando como que foi a noite, como que ele tá sentindo, se obteve alguma melhora, se tem algum ponto que ficou muito dolorido, o que nós podemos fazer para melhorar a próxima sessão.
Gente, é incrível como a pessoa fica simpática ali na hora. E a gente sempre puxa uma brincadeirinha, sabe? Tem uma brincadeira que eu sempre faço com os meus clientes. Eu falo, e aí, teve a sensação de que foi atropelado por uma carreta? E eles falam, é exatamente isso que aconteceu, eu fui atropelado. Aí eu explico, olha, o que que tá acontecendo no seu sistema? Nós mexemos em alguma coisa que já estava inflamado, nós estimulamos mais inflamação, agora é preciso que ocorra o processo de desinflamação do seu organismo, o seu próprio corpo vai fazer isso. Então, não precisa tomar medicamento, tome água. Se tiver muito desconfortável, você faça a utilização de uma compressa gelada para reduzir aí o desconforto, mas isso vai passar. Gente, não tem como não fidelizar o cliente, você mostrando para ele que você está preocupado de verdade com a qualidade de vida dele, não só com o financeiro que ele te paga quando termina a sessão, não, mas que realmente que você quer dar sequência, tá, na melhoria de qualidade de vida dele. E isso é super importante, isso chama fidelização, tá, do seu paciente, do seu cliente. E olha só, dentro da liberação miofascial, uma das queixas que mais ocorre, que mais é recorrente nos meus atendimentos, aliás, são 3, tá? Eu vou citar aqui as 3, mas eu vou escolher uma especificamente para estar falando sobre ela, que a primeira delas é a dor na cervical, que é essa parte superior aqui, tá? Da nossa cabeça e pescoço, é uma das queixas principais. A outra é dor no ombro. Gente, é incrível a quantidade de pessoas que procuram, tá, para fazer liberação miofascial porque ele tá sentindo dor no ombro. Gente, e ombro, nossa, para desenvolver um trabalho, para entregar resultado nas questões de dor no ombro, eu tive que fazer isso daqui. Porque o ombro é uma complexidade tão grande, envolve tantas musculaturas, são 5 articulações que nós temos no ombro. E aí, quando a pessoa chegava lá para fazer o tratamento, eu falava, caracas, e agora? Quais das articulações está mais comprometida? Mas isso vamos deixar para lá, depois a gente vai falar sobre isso. Vamos voltar aqui ao foco, porque senão eu vou ficar mais perdida que segue em tiroteio. Cervical, ombro e lombar. Gente, eu já recebi ligações, é até interessante, eu falo sempre isso, talvez eu vá falar sempre, porque isso é recorrente, tá? Nas minhas ligações, no tipo de mensagem que eu recebo. Alguém, ai, Elaide, me socorre, eu fui fazer o movimento e travei as minhas costas. Aí eu falo, gente, eu não sou nem ortopedista, brincadeira, tá? Eu não sou nem o SAMU. E aí, às vezes, a pessoa quer o atendimento naquela hora porque ele travou as costas e ele já entendeu que esse travamento nas costas pode estar relacionado a, principalmente, um movimento que ele fez, que normalmente é isso que acontece. Eu já tive clientes que me ligaram e falaram assim, olha, eu fui fazer um agachamento livre na academia com 100 quilos e travei a lombar, eu tô que não tô aguentando de tanta dor. Já tomei medicamento há 1 semana e não tô resistindo de dor. E falar, pelo amor de Deus, me socorre. Aí eu falei, cara, que legal, o cara foi fazer um agachamento livre na academia e ele travou a lombar. E daí, galera, olha só, ele travou a lombar, tá com muita dor na região da lombar. E daí eu te pergunto, eu iria diretamente no ponto doloroso ou seria melhor eu avaliar as outras estruturas para entender de fato e verdade o que está acontecendo e quais foram as estruturas que pode ter sido abalada, apesar dele estar me relatando, tá, a dor na região de lombar. É aí que entra o raciocínio clínico que o massoterapeuta precisa de ter e entender para oferecer qualidade nos seus atendimentos. Porque se o local já está dolorido, se ele já pode ter sofrido uma lesão grave, e aí eu entro com uma manipulação direto naquela região, eu posso ainda piorar a situação do meu cliente, do meu paciente. Eu preciso ter esse raciocínio e entender quais são as musculaturas que possivelmente podem estar prejudicadas. E aí entra aquela questão que eu falei para vocês, de conhecer sobre trilhos anatômicos, tá? E conhecer as musculaturas possíveis do corpo. A gente não vai estudar sobre origem,
Não, até vai falar um pouco sobre origem, inserção, ação. São coisas bem complexas, gente, mas que é possível você aprender. É possível você entender, porque a gente pode dividir cadeia posterior, cadeia anterior, cadeia lateral direita, cadeia lateral esquerda e fazer ali um mapeamento. Normalmente, quando alguém chega para mim com queixa de dores fortes na lombar, pode ter sido porque trabalha há 30 anos sentado, nunca fez alguma atividade física, nunca fez um alongamento. Gente, isso tem muita gente que chega lá estourado, tá? Porque nunca fez uma atividade física, a musculatura tá fraca, tá tensionada, é estresse para tudo quanto é lado. E aí ele chega lá pra mim queixando dessa musculatura que tá insuportável, tá uma coisa insuportável. Eu não posso ir direto no ponto da dor, e aí eu vou fazer uma análise e pensar assim, caramba, por onde eu vou começar? Isso é uma pergunta que sempre acontece para todo massoterapeuta ou para qualquer outro profissional que trabalhe diretamente com a saúde das pessoas. Por onde começar? Qual o primeiro passo? Eu tenho essa resposta para você, você sabe que eu tenho. Porque é com isso que eu lido todos os dias, são com essas pessoas que eu lido todos os dias. Diversas, inúmeras experiências eu passo todos os dias. Então eu sei por onde começar, por onde terminar, a pressão exata, o movimento exato, o instrumento exato que precisa ser aplicado para trazer resultado para aquela pessoa. E levando em consideração que na maioria das vezes, gente, o alívio é imediato. Apesar de ser um pouco desconfortável, apesar de ser um pouco dolorido, o alívio ele é imediato, porque você começa a fazer a coisa da maneira certa, na hora certa. Normalmente, quando eu vou trabalhar alguém que está com a lombar prejudicada, eu costumo fazer uma avaliação de como está a região de abdômen. E aí você me pergunta, mas o que tem a ver abdômen com lombar? Isso eu não vou falar agora, só depois, só para te deixar um pouquinho curioso e já para você ir lá e começar a pesquisar qual a ligação de abdômen com lombar. Por que fazer essa análise antes até mesmo de iniciar a técnica? Porque tá tudo interligado, lembrando aí da tesengridade, biotesengridade, conectividade, mesmo o corpo aqui parado, sabe, com gravidade, com tensão, com tudo que está à nossa volta, nós estamos íntegros, o nosso corpo está íntegro, tá? Sem sofrer danos maiores, apesar de todos os desconfortos que, graças a Deus, você, massoterapeuta, pode estar melhorando essa questão aí de qualidade de vida do seu cliente. E aí, pessoal, a pessoa vem, né, com aquela, igual eu falei, com a questão da lombar doída, prejudicada por algum movimento, ou porque tá trabalhando muito tempo naquela mesma posição, ou o estresse que tá alto demais. E aí você aplica a técnica certa, no momento certo, para trazer resultado. E normalmente eu inicio esse atendimento depois de fazer uma análise clínica para entender se está na parte da frente, na parte de trás. Eu inicio sempre pela estrutura inicial. Geralmente eu inicio pelos pés, ou posso estar iniciando pela panturrilha, e daí eu vou analisando todas as estruturas. Gente, na maioria das vezes, quando nós chegamos no exato local da dor, digamos que de 100%, nós já diminuímos 25% daquela dor. Já vai ficar um procedimento menos doloroso para o nosso paciente, né, que está ali desconfortável. Mas levando em consideração que isso varia de cada caso, tá? Tem casos que eu inicio realmente do local que está mais tensionado, que está mais dolorido, para trazer um pouco mais de alívio para essa pessoa. A região de lombar é uma região bem difícil de trabalhar, porque o músculo quadrado lombar, ele é muito profundo, a gente não consegue atingir ele nessa profundidade aí, nem de forma manual e nem de forma instrumental a gente vai ser tão eficaz quanto a gente trabalhar no músculo gastrocnêmio da panturrilha, que a gente palpa ali e sente ele. Olha só, gente, deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. Em relação aos termos utilizados nesse vídeo, a simplicidade que eu vou estar utilizando para falar com vocês é proposital. Porque foi uma das coisas onde eu encontrei
bastante dificuldade foi a questão de associar aos termos técnicos, sabe? A essas coisas muito práticas, ao que eu aplicava por ainda ter pouco conhecimento. Daí eu fui desenvolvendo técnicas que me possibilitou entender melhor e passar para vocês de forma melhor, com mais simplicidade. Porque 600 músculos, como que a gente vai conseguir gravar o nome de todos esses músculos, origem, seção, ação, é muito complicado. E se eu utilizar a forma que nós falamos no dia a dia, a gente vai conseguir assimilar melhor e vai ficar mais fácil. É claro que mais à frente a gente consegue falar com um pouco mais de técnica, tá? Mas por enquanto vamos falar da maneira mais fácil, para que vocês possam entender também de maneira mais fácil. Massoterapeutas, essa é a oportunidade que vocês vão iniciar a partir de agora na carreira profissional de vocês. Ter assuntos, tá? Do dia a dia, dos meus atendimentos que eu vou passar, tá? Vou ter a satisfação de passar todos para vocês, de facilitar, tá? O atendimento de vocês com os assuntos que são abordados no dia a dia nos meus atendimentos e que eu tenho colocado em prática e tem dado certo. Não fiquem de fora dessa, aproveitem essa oportunidade. Se inscrevam no meu canal, tá? Deixe um like, comente, compartilhe com alguém, tragam mais pessoas para que possam ser alcançadas também por todos esses benefícios que vocês estão começando a receber a partir de agora, tá certo?